Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre a noção intuitiva de função. Na aula anterior nós falamos sobre a parte histórica, né, com relação a funções. Conhecemos um pouquinho do processo histórico para a formação dos conceitos de funções. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre a noção intuitiva de função. Ok? Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde. Acabei esquecendo, né, de começar falando sobre como vocês estão. Nós falamos um pouquinho mais lá no final. Quando nós trabalhamos, quando nós falamos sobre a noção intuitiva de função, é porque assim, você imagine que quando nós pensamos em fórmulas matemáticas, nós geralmente não atribuímos a elas a realidade do nosso dia a dia. Por exemplo, você não vai comprar um produto pensando que dá para montar uma função ali. Mas você sabe que você vai relacionar a quantidade de produto que você está comprando a um determinado valor que você irá pagar. Isso você sabe, certo? Então, você sabe que você vai ter que relacionar duas grandezas. O valor que você irá pagar e o valor que você... e a quantidade de coisas que você está comprando. Isso daí nada mais é do que um conceito intuitivo de função, relacionar duas grandezas, seja a quantidade de preço, a quantidade de mercadoria, você vai estar relacionando grandezas, e é uma noção intuitiva de função, certo? O estudo de como ocorre a variação das grandezas presentes em fenômenos do nosso dia a dia estão presentes no ensino de funções, assim como estiveram presentes no desenvolvimento do estudo físico com o passar do tempo, como nós já vimos aí lá na história, não é isso? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para que nós possamos entender que função está no nosso dia a dia, embora às vezes a gente não consiga entender ou que a gente não consiga relacionar isso, certo? Então, primeiro exemplo que eu trago é tempo e espaço. Então, nós temos aí uma pista de ciclismo sem marcações. Uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros. Um ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo a velocidade constante. Enquanto isso, seu técnico anota de minuto em minuto a distância já percorrida pelo ciclista. Então, no instante 0, ele tinha percorrido 0 metros de distância. No instante 1, ele tinha percorrido 600 metros. No instante 2, 1.200. No instante 3, 1.800. 4, 2.400. Já que ele diz que as marcações são de 600 metros e a velocidade é constante. Então, levando em consideração que esse ciclista ele consegue manter essa velocidade constante. Certo? Então, a cada instante y corresponde a uma única distância y. Ou a cada instante x corresponde a uma única distância em y. Dizemos por isso que a distância é função do instante. A fórmula, a lei que relaciona y ou x é y igual a 600 vezes x, com y em metros e x em minutos. Então, explicando para vocês isso daqui, certo? Então, olhe bem, y seria o tempo, o minuto, quantos minutos ele levou. 600 é a quantidade de metros que sempre vai estar sendo marcada, as marcações. E x é justamente a distância percorrida. Certo? Samara, não entendi. Se você tem aqui, por exemplo, desculpe, gente, eu falei trocado. Então, se você tem aqui em y, o valor da distância que você percorreu, 600 é a marcação a cada 600 metros, e x é o instante, é o tempo que você percorreu. Logo, se você multiplica 600 pelo instante, ou seja, pelos minutos que já passaram, que o ciclista percorreu, então, logo você vai obter a distância percorrida em metros. Então, olhe bem, ele fez aqui de 0, de 1, de 2, de 3, de 4. E se, por exemplo, nós colocássemos aqui, só o computador aqui responder, se fosse no instante 10, ou seja, passados 10 minutos, como nós iríamos aplicar aqui na fórmula? Seria y igual a 600 vezes 10. 600 vezes 10 é igual a 6.000. Então, ele teria percorrido 6.000 metros, ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, você tem mercadoria e preço, certo? Então, em uma barraca,
de praia em Fortaleza, vende-se algo de coco ao preço de R$ 3,50. Lembrando que essa barraca não está funcionando agora, tá certo? Isso foi antes, é um exemplo anterior. Agora a gente está em casa, não é isso? Então, é uma barraca de praia em Fortaleza, vende-se algo de coco ao preço de R$ 3,50. O copo. Para facilitar seu trabalho, o proprietário da barraca montou a tabela ao lado. Então, veja que um copo custa R$ 3,50. 2, 7, 3, 10,50, 4, 14, 5, 17,50, 6, 21, 7, 24,50, 8, 28, 9, 31,50 e 10, R$ 35. Então, essa tabelinha aqui para ajudar, é uma pesquinha para ele conseguir vender mais agilmente. Então, preste atenção. A fórmula que estabelece a relação de interdependência entre preço em reais e o número de copos de água é Y igual a 3,50 vezes X. Por quê, pessoal? A quantidade que a pessoa irá pagar, que é Y, certo? Que é o preço que eu irei pagar, é o valor de um copo vezes o número de copos que eu consumi. Então, se eu tivesse consumido, sei lá, 20 copos, iria dar um valor diferente do que tem na tabela dele. Digamos que alguém estava com muita sede, era uma turma grande e pediram 25 copos, ok? Qual é o valor de Y? Então, aplicando na fórmula, ficaria como? Y igual a 3,50, que é o valor de um copo, vezes 25, que é o número de copos que a pessoa levou. 3,50 vezes 25, 87,50. Então, perceba que função está no nosso dia a dia, porém, nós nem sempre lembramos que ela existe, certo? Então, relacionar duas grandezas é função. Quando você vai no mercado e você vai comprar, por exemplo, você leva R$ 40, você quer trazer 1 quilo de carne e 2 quilos de carne e a carne está no valor de R$ 22. Você vai ver se o que você tem em dinheiro é suficiente para pagar aquilo. Você vai ver se o valor que você tem em dinheiro é suficiente para pagar a quantidade de quilo de carne que você quer trazer. No caso, se 1 quilo é 22 e você só leva R$ 40, logo não dá para você comprar os 2 quilos, certo? Seria um outro exemplo. Agora vamos para o exemplo 3. Passageiros e preço de passagem. Então, olhe bem, para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 1.800. Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes. Para calcular a quantia que cada um deverá desembolsar, Y, basta dividir o preço total, 1.800, pelo número de passageiros, X. A fórmula, a lei que relaciona Y com X é Y, né? É igual a 1.800 dividido por X. Então, quanto é que eu irei pagar? Vai depender do número de passageiros que eu tenho. Então, Y é quanto eu vou pagar. X é o número de passageiros que eu consegui arrecadar. Lembrando que o ônibus só cabe 40 pessoas, certo? Então, quanto mais pessoas eu conseguir, menor o preço que eu vou pagar, certo? Então, olhe bem. Aqui ele traz alguns exemplos na tabela, mas digamos que eu não consegui nenhum desses valores que tem na tabela. E só consegui 32 pessoas para ir para essa lotação. Quanto é que eu irei pagar? Y, não sei. Então, como você vai fazer? Você sabe da fórmula. Você sabe que Y é igual a 1.800. Então, 1.800 vai ser dividido por X, que é o número de passageiros. 1.800 dividido por 32 vai dar 56,25 para cada um. Então, quanto mais pessoas eu tenho, menos eu pago. Quanto menos pessoas eu tenho, mais eu pago. Também é uma ideia de função, tá certo, pessoal? Vamos aqui para um outro exemplo, exemplo 3, tempo e temperatura. O Instituto de Meteorologia, quando quer estudar a variação da temperatura em certa cidade, mede a temperatura a intervalos regulares. Exemplo, a cada 2 horas, e monta uma tabela que relaciona as grandezas, hora e temperatura. Vamos supor que a tabela de um determinado dia seja assim, ó. Então, olhe bem. Aqui você tem, na 0 hora a temperatura foi 7, na 2 foi 4, em 4 foi 3, em 6 foi 2, em 8 foi 5. Às 10 horas, 12, às 12, 18, às 14, 20, às 16, 20, às 18, 15, às 20, 12, às 22, 8 e às 24, 7.
A cada hora corresponde a uma única medida de temperatura. Dizemos por isso que a medida de temperatura é função da medida do tempo, porque eu só encontro um correspondente aqui. E a partir da tabela criada, nós também conseguimos perceber em qual horário, mais ou menos, há um aumento de temperatura, em que horário essa temperatura começa a cair novamente, tá certo? Então, isso também é uma noção intuitiva de função, pessoal. Acabou o slide? Não. Então, como eu falei para vocês, eu não iniciei a aula perguntando como vocês estavam, mas agora eu pergunto para vocês como é que vocês estão. Eu espero que todos vocês estejam bem, que estejam com bastante saúde, que estejam levando a sério realmente as recomendações da Organização Mundial de Saúde de ficar em casa. Eu sei que esse momento é difícil, eu sei que estudar em casa é difícil, eu sei que existem várias outras obrigações também atreladas, a gente não está vivendo só para estudar. Então, que vocês consigam organizar seu tempo, que vocês consigam entender que para nós, professores, também tem sido um desafio, mas que todos nós possamos superar isso juntos. Quer dizer que eu estou disponível para tirar dúvidas, tá certo? A gente vai marcar aí uma webconferência para tirar dúvidas de vocês, caso vocês tenham. Eu passo um exercíciozinho da aula 1 e da aula 2 para vocês resolverem. Então, podem tirar dúvida no WhatsApp, a gente vai trabalhar lá na webconferência também, mas o que eu peço para vocês é que mantenham a calma, mantenham o foco e que, se Deus quiser, isso vai passar, logo nos veremos e é importante que nós estejamos com saúde física e mental. É isso, um forte abraço, até a próxima.